Esta semana, João Miguel Tavares declara-se reembolsado, depois de ter sabido que o Governo pretende pagar mais cedo parte dos juros da dívida ao FMI. Pedro Mexia confessa-se mal transcrito por causa da transcrição das escutas a portas e Ricardo Araújo Pereira avisa que faz o que muito bem entende. Está reunido o Governo Sombra. Ora então, viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que o caso conhecido por SwissLeaks também chegou a Portugal, com mais de 200 portugueses numa lista suspeita de fuga ao fisco em larga escala. É um assunto que promete vir a ter desenvolvimento e daqui a pouco vamos ver se haverá alguém nessa lista a esta mesa. Mas para já, na distribuição das pastas ministeriais, o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Inteligência e da Competência. Tem a certeza que isso é compatível com um cargo ministerial? Ricardo Araújo Pereira. Eu creio que é... Paga, não é contigo, é com o cargo Não é ministerial. comigo, sim, foi muito Foi simpático. elogioso Foi da parte muito de Carlos Vaz simpático, Marques. muito simpático. Eu queria ser Ministro da Inteligência e da Competência, no fundo, um reles pretexto para comentar as declarações de Christine Lagarde, quando vestida de cabedal? Quando já toda ela vestida de cabedal. Agora, as 50 sombras da Grécia, não é? Parecia uma dominatrix do... Mas suave, atenção, havia ali submissão, dominação, não se percebia bem quem é que tinha a chibata. Mas... E é com cascola ou sem cascola? A inteligência e a competência? É com cascola, apareceu lá o Sr. Varoufakis e eu registrei esse momento em que ele diz o que tem a dizer e tal, com aquela firmeza e pinta da porteira da discoteca. E lá está, aquilo que eu já gabei aqui na semana passada, o facto de ele ter um plano. Não é? Pode ser, mas o plano não é assim tão bom. É um plano. Mas já está a dirigir-se para o assunto de fundo, mas eu não posso ir ao passando fundo. por cima da questão... É o meu hábito de ir sempre às questões essenciais. Mete-me sempre em sarilhos. Passando por cima da questão que toda a gente... Vamos falar de Cascol. Acho que... Não sei, parece que há uma boa razão para isso. Exatamente, nós estamos de Cascol. Vamos lá ver o seguinte. Eu acho até que... Até o Cascol... este ministro, as pessoas já falam sobre o Cascol, as fraldas de fora... É realmente um tipo icónico. Um tipo quê? Icónico. Não é cónico, é até cilíndrico, vá, mas é icónico nesse sentido. É claro que é esquisito agora identificar a esquerda com o Cascol da Burberry. Eu ainda me lembro, era uma boina sem marca, com uma estrela de lata. E agora... Mas correu mal. Foi uma moda... Mas fez deu maus resultados. Fez o seu caminho. Mas tinha 12 anos e foi oferecido. Por isso pode. Mas... Acha aquilo um símbolo eu acho... do capitalismo? Não acho nada. Eu estou borrifando para símbolos do capitalismo. Mas sabemos disso. Estás-te a borrifar? Não. Eu acho que isso... Vamos avançar. É uma tautologia. Vamos avançar. Vá lá. símbolos do Sim, admito que aprecias, senão ainda te vamos obrigar a mostrar as etiquetas da tua roupa. Não, a minha roupa... Eu aprecio... E eu não sei se isto ficou claro. Nós, na nossa primeira edição, dissemos logo ao que vínhamos e tal, para não enganar ninguém. E eu reivindiquei a minha pertença àquilo a que se costuma chamar depreciativamente a esquerda caviar. Coisa que para mim não é depreciativa. Eu sou da esquerda, é gostoso. Caviar também aprecio. É sempre aviar. É, exatamente. E, portanto, se houvesse caviar para toda a gente, era o que eu queria. E é capaz de haver reservas de caviar. É por isso que lutas. Em estrujões, eu acho que há estrujões suficientes, deixem-me sonhar, para alimentar os bilhões todos. Mas, onde é que estou? Feita a questão, feito o preâmbulo do Cascol. Mas vamos lá ver, eu lembro-me quando foi eleito o governo de Portugal. E Portugal é um país que gosta de estar gosta de ter alguma proeminência no mundo, não é? Eu no outro dia estava a ver o telejornal da SIC e dizia, quer dizer, estamos todos habituados o melhor jogador do mundo é português, é o Cristiano Ronaldo. Mas não costumam ouvir sempre os noticiários da TSF e os não, eu vejo telejornais da TV? Tudo só de TVI e TSF é só o que eu gasto.
Mas, Era um zapping. Isso foi um zapping. Bom. Depois vê na box. E vejo na box, exato, e vejo no telejornal da SIC havia uma notícia que era o melhor pescador mundial de axigã é português. Eu acho que um país que se respeita não devia... Eu não estou a ver, se fosse americano, não vejo a CNN dizer well, you know something, guys, the best Mas já não sabe como é que se diz axigã em americano. Mas acho que é axigã em todas as línguas. E um país que gosta tanto de... Eu acho que se calhar perdemos uma oportunidade, porque os gregos agora ultrapassaram-nos em panache e esta coisa de os gregos quererem defender-se a si próprios, que é logo meio maluco, e chegarem lá, falar com o FMI, e a senhora do FMI ouve-o e diz: pois realmente este tipo é inteligente e competente. Manda o Varoufakis também é normal, não é? Pois, está bem, mas ela diz, é inteligente e competente. Eu lembro-me, quando nós fomos eleitos, ia lá o Passos Coelho e o Gaspar, e o que eles diziam era: eles são tão dóceis e submissos, não dão trabalho nenhum, só lhes falta falar. Era mais este tipo de coisa, diziam dos nossos. Estes não, falar. Estes têm pelo na venta e tal, e não recusam-se Não tem muito pelo na venta, o Varoufakis. Pois não, mas está Nem sequer rapado, na cabeça. mas metafórico. Pelo metafórico. Também foi a sua mulher que Sabes qual é deu o próximo cascola. passo? É conseguirem fazer um comunicado final. Exatamente. O Tá próximo bem, eles- passo Já é estamos fazerem... outra vez Vamos para ver, fugir para o ver. assunto. O homem só quer fundo. falar de cascões. O Diga Miguel lá, também senhor. traz cascola. Estilista Marques. Eu também trago. Eu sim, mas atenção, embora seja um rapaz de direita, o lado casual é tudo o que eu gosto no Syriza. Para já, porque eu sinto muito identificado com isso. Ou seja, Não é casual. quando o Syriza Não é casual. Não é casual. Não, casual. Desculpa lá. Atenção, não é É casual chic? Estilista É casual mexia. chic. Não, não é. Depois estilista Não Marques, é. estilista mexia Não é vai dizer, ca- não é casual. Não é black tie. Não é casual. Então. Casual supõe que tu fazes aquilo apenas pelo teu gosto. Ora, aquilo lá, claro, é óbvio que há ali uma dimensão política. Mas Eu sinto que me mas faltam esse conhecimentos de moda para para analisar tudo. politicamente tudo. Desculpa lá. Quando há dois tipos de infantilidade, que é usar obrigatoriamente gravata e não usar obrigatoriamente gravata. E quando as pessoas não usam gravata por agenda política, não por não gostar, não por terem o pescoço desafogado, mas porque representam a esquerda, isso é o grau de Se infantilidade for por não terem. Sim, mas tu substituis. Há um lado que é verdade que bastante é. avançado. Ele andar em Londres em camisinha daquela. Epá, aquilo deve ser o homem deve Capão passar frio. um briol só para impor a sua mas tem mensagem. bom Mas agora. sobretudo. Não, está bem. era Ficou muito no bengaleiro. assim, Aquilo está aberto, Não? aquilo faz frio. Não, nem sequer está fechadinho. Não. Agora, mas substituir a gravata pelo cascol parece-me bem. Isto é o momento agasalha de filho da análise política. Não é gazela de filho, porque o Vasco de Valente, outro dia na crónica dele, falava no Trotsky, e eu fui ao meu Trotsky. Depois do teu trote. Fui ao meu Trotsky, e de facto o Trotsky Cada fala... um que fala o seu. Exatamente. E realmente o Trotsky fala nas reuniões diplomáticas que houve a seguir à Revolução, porque a Rússia estava na guerra, e saiu da guerra, e a impressão que causou nas potências ocidentais, ainda todas aristocráticas, eles aparecerem de blusões de cabedal e não sei o que mais. Como de repente houve ali uma espécie de atenção, são uns bárbaros, que aí vai. Portanto, não vamos ser ingênuos, nada disto é por acaso. Mas o Trotsky, atenção. Mas é um bom, não é por acaso. É Sim, isso mas que não eu é te estava a dizer. casual. Ou O seja, ponto é que não é casual. Quando os senhores de Syriza querem aumentar o salário mínimo de 500 para 750 euros e outra vez nacionalizar coisas, ou seja, essas medidas económicas que eles anunciam, eu não só não tenho nenhum interesse por elas, como acho que são medidas perigosas. O lado de querer falar ao mesmo nível dos outros, o lado de querer quebrar com certos tipos de protocolos e achar que isto não podem ser sempre os mesmos a mandar e que estamos contra um determinado tipo de casta que governou a Grécia durante tanto tempo. Com tudo isso eu simpatizo ao máximo. E, portanto, esse é o lado que eu gosto do Varoufakis. Gostava que eles E tem tivessem sentido esta humor. atitude, mas fizessem cumprissem o programa político do Samaras. Vamos ver. Quer Não, dizer, mas eu vou- eu só espero que eles não cumpram o programa político do Syriza tal como ele está. Se conseguirem cumprir um programa político que eu acho que seja minimamente razoável, aceitável, acho que ele também, o programa político como ele está, jamais seria aceite pela Europa. Seria impossível. Agora, se isto for uma estratégia de negociação que vá ter um lugar que para as pessoas seja um lugar decente,
este agitar de águas não tem necessariamente de ser negativo. Quem é que está a ser... Ainda não há comunicado final sequer. Comunicado do Eles Eurogrupo. não concordam em discordar. Não concordam em discordar. Quem é que está a ser intransigente neste momento? Eu concordo surpreendentemente, não estava à espera que o João Miguel dissesse isso, o que acabou de dizer, mas concordo com o que ele disse. Eu acho que é... Uma pessoa surpreendente. É uma pessoa surpreendente. Eu acho que isto para a Europa é positivo sempre. Não sei se será positivo para a Grécia, depende de quão maximalista for o governo grego. Se o governo grego quiser ser fiel estritamente ao programa com que foi eleito, tendo em conta que precisa de acordo de terceiros, e não são terceiros, são outros 26, sobretudo os credores e os contribuintes líquidos do Norte, é complicado. Mas eu acho que é positivo haver negociações, é positivo não haver caminhos únicos, é positivo que os países até se gerem solidariedades entre os pobres, por exemplo, uma coisa que eu não percebo, vamos falar disso à frente, eu não percebo que não haja solidariedade entre os pelintras, coisa que nós claramente, isso aí já tenho mais claramente rejeitamos. E, portanto, o que está a acontecer é bom para a Europa, porque uma das coisas que nós tivemos a dizer ouvimos durante estes anos todos, isto já é o 8º ano da crise, ouvimos dizer a austeridade é horrível e, de facto, em alguns países, uns mais do que noutros, a austeridade não produziu os resultados que estava à espera. Mas o contrário da austeridade é ótimo, só que não foi experimentado. Agora, finalmente, foi eleito um governo que tem esse plano. O que está a acontecer neste momento é aquela cena do filme do James Dean em que estão ambos a caminho do abismo a acelerar e o primeiro a travar é Chicken. Mas há atitude, há um lado de atitude de facto. Por isso é que o Cascol, e por isso é que eu tenho defendido a questão do Cascol e as fraldas de fora são importantes. Porque elas correspondem a uma imagem do próprio Varoufakis. Ou seja, ele é um tipo simpático, quer dizer, passa muito bem na televisão, tem sentido de humor, ele saiu da reunião do Eurogrupo, mesmo depois de não terem conseguido nenhuma espécie de acordo, a agradecer e a dizer que tinha sido muito bem recebido, a auto-intitular-se The New Kid on the Block. O que vai ser e fala um inglês Parece muito que Passos bom. Coelho não cumprimentou os seus chipras. São muitos. Sim, quer São dizer, muitos. isso... Mas essa é uma vai outra ser questão. interessante, aliás, alguns jornais, incluindo gregos, falam nisso, é saber se, não apenas a relação entre a Grécia e os outros países, mas a relação entre Tsipras e Varoufakis, porque nós sabemos como é ter ministros estrela e como é que os primeiros-ministros não gostam muito disso. Varoufakis está a ganhar estrelato. O estrelato é dele. Já percebemos que num ou noutro caso já tem havido declarações de um e do outro que não são exatamente iguais e vai ser interessante saber se vai haver uma tensão entre eles. Está entregue ao Ricardo Araújo Pereira o Ministério da Inteligência e da Competência, enquanto o João Miguel Tavares quer ser Ministro do Apelo. Também tem algum apelo a lançar, João Miguel Tavares? Eu tenho um apelo a lançar àqueles que lançam apelo. Esta semana foi conhecido o apelo de um conjunto de personalidades. Sim, que é uma espécie de manifesto dos 74 reciclado, embora seja um apelo a Passos Coelho. Um apelo a Passos Coelho, quer dizer, num Quem é que faz apelos a Passos civilizado. Eles fartam-se da plaga. Portugal é excelente a fazer este género de apelos e de manifestos. Temos tido uma belíssima apelo quantidade. Para que o Primeiro-Ministro português reveja a posição em relação à Grécia. De certa maneira, ir de encontro aqui às palavras de Pedro Mexia a dizer porque é que nós não somos, afinal, e não de encontro, Se nós somos todos uns desgraçadinhos, e não de encontro, não. Se nós somos todos uns desgraçadinhos, porque é que não havemos de ser solidários? E é aqui que eu me afasto um bocadinho dessa tese, porque nós estamos desde o início, e aí ninguém pode acusar Pedro Passos Coelho de incoerência. Desde 2009 que nós andamos a dizer que não somos a Grécia. Quer dizer, não soube outra coisa. Nós não somos a Grécia, nós não somos a Grécia. Em 2009, quando parecíamos que éramos a Grécia, estávamos todos a dizer que não somos a Grécia. Mas a Grécia Portanto, agora é outra coisa. compreendo mal. A Grécia não já não é a Grécia. Não. A Grécia é outra coisa no sentido sexiness da palavra. Ou seja, no sentido, sentido em que tem bom paleio, aliás, como todos. Mas eu não vejo, francamente, eu não sou daqueles beatos europeístas que acho que nós nos adoramos todos a 27 e não sei o que mais. Mas também convém... Não, isso é o Strauss-Kahn. Exatamente. Mas também não convém... O Strauss-Kahn era a 27. Também não convém utilizar na política a linguagem nós não somos como aqueles coxos, não é? Quer dizer, que é coisa de dizer... Nós, não nos comparem com essa ralé. Há um discurso. Não é ralé. É que eu consigo perceber que neste João momento Miguel, não faça qualquer sentido. Quando, de facto, Portugal está muito afastado da Grécia, de repente vir agora a apresentar extraordinárias solidariedades. Houve um grupo de países que necessitou de assistência financeira. Esses países, diria eu,
tendo estado no mesmo barco, embora em graus diferentes e com graus de sucesso diferentes, parece-me óbvio que uma solidariedade básica entre eles é de rigor. Não, mas a solidariedade básica e não dizer estes coitados, não nos confundam com estes gajos. Eu não percebo isso. Mas tu estás desde o início a dizer não nos confundam com estes gajos quando estavas no mesmo barco que eles. Não. Agora é que não estás no mesmo barco que eles. Mas eu sempre achei mal. Não, está bem, mas eu por acaso sempre achei bem. Mas eu sempre É achei porque mal, os resultados, portanto, não há- de facto, ao fim destes anos são diferentes. É isso que às vezes me custa. Hoje em dia, qualquer pessoa que diz reparem no tamanho da dívida. A dívida não baixou. Está bem, não baixou a dívida, mas baixou o déficit. Achas honestamente que esse é o clima desejável de uma União Europeia? É dizer, não nos confundam com estes Não marrecos. sabes porquê? Não. Desculpa Pode lá. ser. Sabes o que é que pode ser? Desculpa lá. Pode isso- ser, porque é uma questão de prudência, porque tu não sabes o que é que Parem vem do de chamar Siriza. União, isso não, é- qual é a mas tu diferença não entre isso? sabes neste momento o que vem do Siriza. O Eu não Siriza estou é a uma falar do caixinha Siriza. que ninguém sabe, porque tu Eu não tens estou- o senhor Varoufakis a ser encantador, como tens eles a dizer não vamos todos estou- outra vez Miguel, subir eu não estou a e falar do vamos ser Siriza. amigos do Putin. Tu não sabes o que é o Siriza. Eu não Portanto, estou a enquanto falar não do souberes, Siriza, eu estou a é dizer- difícil estou a ser dizer solidário. que essa coisa de que nós não somos a Grécia era escusada no tempo da nova democracia e é escusada no tempo do Siriza. Mas deixa-me só repetir, mas é que no nós- tempo da nova democracia nem sequer houve apelo. Ou seja, quando tu tens a nova democracia na Grécia e Diz a tens quem um partido que é da mesma subscreveu. família política do PSD, quando tinhas um partido da mesma família política do PSD, mesmo assim o PSD estava a dizer que não nos confundam com eles. Agora que existe um partido de esquerda, de Da mesma extrema-esquerda, família política- agora querem dizer, vem um apelo a dizer, família não, política não, do PS, vá lá, vá lá. Pois, Agora é um agora partido da família política do exato. Para as PS. escolhas que há um equívoco no apelo, Faz porque sentido. Portugal, em termos proporcionais, é o país da União Europeia que mais esforços fez para ajudar a Grécia. O equívoco não é... Não venham falar comigo, eu não mando nada. Vocês equivocaram-se no apelo à pessoa. É um erro no destinatário. Exato, acho que é mesmo destino. Francisco Louçã veio dizer esta semana que os portugueses têm finalmente um governo que os representa, que é o governo grego. Que comentário é que esta afirmação? Os portugueses do Bloco, é verdade. O comentário que eu tenho é que nós todos, ou quase todos, felizmente quase todos, aceitamos que o governo que nos representa é o governo que a maioria dos concidadãos elegeu. Bem ou pior, mal ou bem. Mas nosso- temos andado a ver. o nosso- Nós vemos nos gregos. Não, o nosso governo, dizer que o nosso governo é o governo grego é uma flor de retórica que não tem sentido nenhum. Eu acho que eu percebo as críticas, como aliás disse agora mesmo, percebo as críticas que o Louçã faz, mas esse tipo de frase é evidentemente que hoje em dia toda a gente se sente grega porque, evidentemente, com o Bloco, sobretudo os Bloco que não vai ganhar eleições em breve e, portanto, são gregos de manhã à noite, naturalmente. É a única alegria que eles têm, não é? Também tem algum apelo a fazer, Ricardo Araújo Pereira? Tenho um apelo a fazer que é... O apelo é o seguinte. Eu concordo com o Pedro quando ele diz... Quando ele diz que é feio não haver solidariedade entre pelintras, pá. Sinceramente é feio esta nossa postura de não, estão todos pigos, mas estes cheiram pior, cheiram ainda pior que nós. É feio. E eu... O que é certo é que o Siriza, que ainda não conseguiu nada de concreto, o certo é que já conseguiu algumas coisas. Eles são uma espécie de Esses Martim... tu que não és empregada de limpeza. Pois, exato, já Essas- conseguiram isso. Mas Mas se fosse assessor, é uma espécie É, de... pois. Os Açores. Mas se Estava eles quiserem, zangado. se eles quiserem despejar cinzeiros, podem. Os gregos aqui são uma espécie de Martim Muniz, um Martim Munizakis, disto, porque estão eles a entalar-se na porta e de repente, mesmo não tendo conseguido, há pessoas que estão a dizer, pá, realmente, se calhar a gente repensava isto. Por exemplo, Vítor Bento. Vamos falar de Vítor Bento? é isso? Vamos embora. Vítor É Bento. um bom tema, sim. Sim, Mas é. todas as pessoas com o couro rapado não têm lugar neste programa de hoje. É pá, então, mas agora a terminação de careca. Isto é um escândalo. Não, é só para encontrar uma ligação entre Varoufakis e Vítor Bento, sobretudo no teu amor, porque agora tu também desenvolveste esta semana um Eu amor diria por que é o Vítor euro, Bento. mas tu disse que Eu é careca. chamo a atenção. Eu para acho que é a minha própria- tendência para a alopécia. Eu chamo a atenção para a minha própria alopécia. Olha, eu que também está, tenho. que está E todos, mas olha, galopante. aqui ninguém escapa. Mas Vítor Bento, um economista respeitado e membro do Conselho de Estado, veio agora rever as suas Remembro. posições. Remembro. Remembro, portanto é bimembro já é... Não, bi não. Não é foi- duas vezes membro. Não, tem. Não, É mas já remembro. foi Ele era membro. membro. Não, É membro deixa- duas não. vezes. Bimembro está errado. Epá, mas agora... É remembro. É remembro. É um remembro.
Ele era Também membro, não, eu- deixou de ser membro Não, e eu passou outra percebo, vez a ser Voltou a ser membro. membro. Eu percebo que é essa a terminologia correta. Não sei o que é que me passou pela cabeça para dizer bimembro. Peço desculpa, é realmente remembro. Bom, mas é interessante o longo ensaio que Vítor Bento escreveu no Observador e em que reformula muitas das suas ideias, e eu acho que Ele disse isso... que não, atenção. Eu Diz também que acho não? que sim, mas ele acha que não. Opa, diz que não. Eu acho que isso são tudo, e não é o único, não é o único. E há vários sinais. Precisa de pôr notas de rodapé aos textos que escreve. Há vários sinais. Ele pôs, há uma coisa curiosa no ensaio, que é, ele põe no início e no fim, em dois sítios diferentes, atenção que estas opiniões não são minhas. Não vinculam mais ninguém. Ele depois estava tão preocupado em fazer valer a Ministro da CD, Justiça. pôs- Não vai falar exatamente. Pôs no início e no fim. Mas é interessante isso. Eu acho que isso pode ser um efeito do Siriza, o facto de haver pessoas que estão a dizer realmente isto se calhar não está a funcionar bem, isto da austeridade. O João Miguel Tavares fica ministro do apelo e o Pedro Mexia vai ser esta semana ministro do título pessoal, nem mais. Ainda agora falámos disso. Para não se confundir com o ministro do título oficial, presumo. Pois, exatamente, porque eu não percebo muito bem o que são opiniões políticas a título pessoal, porque quando uma pessoa tem um cargo, quando é responsável político, e nomeadamente um governante, e tem opiniões pessoais que ainda por cima são da área que tutelam, não vejo qual é a utilidade de as exprimirem, porque... A título pessoal, o Pedro Mexia quer falar da Ministra da A Justiça. Ministra da Justiça veio dizer numa entrevista que é a favor da despenalização das drogas leves. Coisa que me parece perfeitamente um assunto discutível e aceitável e em certos termos. Enfim, não vamos agora entrar na substância da questão. Mas... Aliás, porque isso aliás, normalmente isso- nem nos interessa. Isso viola o nosso programa. O único Mas- que queria hoje era o Ricardo e não deixar. Mas a verdade é que esse assunto não está no programa do Governo e o Primeiro-Ministro veio dizer que são declarações a título pessoal porque o Governo não tem quaisquer intenções de abrir esse dossiê. Ora, qual é o sentido? No momento em que a Justiça, digamos, tem alguns problemas e, portanto, a Sra. Ministra tem alguns assuntos reais e em cima da mesa para se preocupar, para que abrir... É um trava-línguas, não é? Não é. Tu é que meteste nele. Para que abrir uma nova discussão que não... Eu não sei em que circunstância que ela produziu essas Foi numa declarações. entrevista. Foi numa entrevista. Para que puxar um assunto que não está em cima da mesa, que não está no programa do Governo, que o Primeiro-Ministro veio dizer que não tem consequência, para depois ter que ser este recuo a título pessoal? Qual é a opinião de uma ministra, qual é a relevância de uma opinião a título pessoal que tem os ministros sobre as suas áreas? Nenhuma. Ela pode dizer, eu a título pessoal acho que a Grécia, não sei o quê. Pronto. Agora, a título pessoal, sobre a justiça, eu só quero ouvir os responsáveis falar a título oficial, porque é esse o único que tem consequência. Portanto, é um pouco estranho, sendo como digo, na substância não acho problema As nenhum. declarações da Ministra foram uma imprudência, um dislate ou apenas uma opinião pessoal que ela tem direito a ter? É um bocado indiferente porque ela não falou da Grécia e hoje em dia mas ninguém quer saber Mas ninguém mais quer nada. saber. Portanto, eu acho que hoje em dia ela podia dizer o que quisesse, decapitações, não sei, introduzir, é sobre a Grécia, é sobre o cascal do Varoufakis, não, então não queremos saber. Mas eu sou a favor também da descriminalização das drogas leves. A gente E fala fala disso tanto quando a isso título pessoal vier. como membro do Governo, Sombra. A todos os títulos. A todos os títulos. E o Ok, Ricardo eu tem também. opiniões a título Eu também. pessoal Tenho sobre esta opiniões sobre matéria? isto, que são as seguintes. Esta descontração da Ministra a falar na entrevista, ela há uma semana disse, atenção, eu falo ao telefone como se estivesse a falar para um gravador. E agora falou para um gravador como se estivesse ao telefone. Na brincadeira, tá? Antigamente havia uma coisa que era, quem estava na oposição criava um governo sombra, lá está, havia ministros sombra, que diziam, eu se fosse Ministro da Justiça o que fazia era isto. Mas nós agora A Ministra da Justiça... Agora ninguém pode dizer. É a mesma Faz o pessoa para governo sombra. poupar, uma vez que estamos em crise. A Ministra da Justiça é também a Ministra Sombra da Justiça. E, portanto, ela às Lembram-se segundas, de um quartas e ministro? sextas é a Ministra. Às terças Se houver e quintas 50 ministros, é a Ministra Sombra. Lembra-se podem do ser Ministro as- da Agricultura É, que houve uma... Foi Cadê por aí? manifestar-se contra Contra o si próprio, mesmo. houve um Ministro da Agricultura. É verdade.
que houve uma manifestação em frente ao Ministério e ele juntou-se à manifestação. Quer dizer, malandros. Chulos! Exato. É uma coisa muito boa. E comeu mioleira. E comeu mioleira. Eu gostei também, a este propósito, o certo é que a Ministra da Justiça levantou a questão, não é? Levantou a questão da despenalização das drogas leves. Não sei se é a despenalização. Despenalizadas já elas estão ou não? Descriminalizadas já estão. Para vender a farmácia. Sim, bem, Sim, tem a ver com isso. Dos canais de distribuição. Tem a ver Exato. com isso. Havia aí um supositório da xixi. Bom, Olha, às vezes bem precisavas. e também eu, pois, ora, aí está. Vou descontrair. Mas é supositório. Não, é território. Dizem que é mais rápido o efeito, é mais rápido. E se calhar Mas é mais gostavas chato. mais também. Enfim, este tipo de insinuação é. Mas, o que é que eu... Será inside information? O que é que eu gostei de ver? Eu gostei de ver... Não é. Eu gostei de ver o Passos Coelho a vir imediatamente dizer não, se é uma matéria que não está em cima da mesa, é uma opinião pessoal da senhora Ministra. As matérias nunca E eu estão em cima da mesa. gosto de um homem... Convém não ter drogas leves em cima da mesa, não é? Mas um homem que foi presidente da JSD... Tinha na altura posições bastante, Disse já bem. digamos, progressistas relativamente a esta matéria. Chuchou muitas ganzas, certamente, nos bastidores daqueles comícios. Mas não, por amor de Deus, não. para que é que servem as Jotas? Para que é que servem as Jotas? É para falar de política. Mas eles não inalam na JSD, só inalam na JS. Só a partir da JS para a esquerda é que se É inala. que se inala na JSD, não. Pronto, estão distribuídas as pastas ministeriais por esta semana. Daqui a pouco, se houver tempo, vamos tentar perceber se há alguém a esta mesa na lista dos 200 milionários portugueses suspeitos de fuga ao fisco. Agora, porque é que o João Miguel Tavares se sente reembolsado? É essa a questão. Alguém vai pagar-lhe o que lhe deve? Fizeram-lhe alguma promessa nesse sentido? Aliás, Miguel? ninguém me deve nada. Eu é que devo a imensa gente, mas tudo bancos. Parece-lhe bem isto de pagar adiantado? Parece-me muito bem pagar adiantado. Eu só queria trazer este tema para Quem paga adiantado é mal servido. Não, mas neste caso Prestam-lhe não. um mau serviço. A ideia é para poupar, não é? Nós estamos a falar do reembolso ao FMI, 14 mil milhões, parece. Afinal, os nossos cofres do Estado parece que andam cheios de guito e quer-se pagar esse reembolso adiantado, tal como na Irlanda, para depois ir buscar financiamento a juros mais baratos do que aqueles que agora estamos a pagar. Portanto, isso é manifestamente uma boa notícia e toda a gente concordou praticamente que era uma boa notícia, incluindo partes da oposição. E eu quero trazer isto para aqui só para tentar sublinhar aquela parte em que todas as pessoas se esforçam tanto por dizer que tudo correu mal. Tudo correu mal com a austeridade em Portugal. Que desgraça da austeridade. Nunca se viu uma coisa assim. E não é verdade que tudo tenha corrido mal. Eu acho que era tão mais fácil as pessoas sentarem-se e admitirem. Houve aqui esta parte e esta parte correram bem. E depois houve esta parte correram mal. Mas como nós continuamos a viver nós continuamos a viver E o sempre mesmo para o tempo de Salazar. Duas ou três coisas. Mas estou no bico e se tu for historiador, também has de tentar ver quais as coisas boas e as coisas más. chatices. Não eram essas, certamente. Mas lá está. Queres ver a minha opinião sobre... Eu tenho 4 palavras para dizer sobre este assunto. Não, mas não é agora. É então, uma está boa ordem. notícia. Não, é só para dizer... Mas é uma boa notícia. Mas é uma boa notícia, mas, por exemplo, se calhar o Quem também Ricardo disse Araújo que era- Pereira, para dizer é uma boa notícia, precisava de um subsidiário da X. Porque ele, no seu estado normal, não conseguiria dizer uma coisa dessas. E isso faz falta. Porque se as pessoas, a certa esquerda, admitisse isto é uma boa notícia, nós levaríamos-la mais a sério quando estão a fazer críticas que são também críticas razoáveis às coisas que falham. Era só... É a minha só pela criminalização dos secretários. dos subsidiários. Pela criminalização. Mas nós somos ainda numa geração que nos fartamos de levar com Por subsidiários. isso mesmo? Exatamente, com conhecimento Pá, de por acaso causa. isso mudou tanto. Pá. Os meus putos não vão com um único supositório. E eu, tanto supositório com que eu... Belo momento de televisão. Então foi um momento confessional. Ora bem, Cavaco Silva também disse que era muito bom isto de pagarmos adiantado. Pensava que ias dizer aí que também disse que é bom isto dos subsidiários. E que se trata de um ganho para Portugal. Fez bem em Se o professor Cavaco disse, o Ricardo não se atreve a discordar. apoiar a decisão do Governo, Ricardo. Cavaco, eu não estava à espera disto. Ele em sintonia As declarações de Cavaco Silva foram Tem graça feitas só dizer o nome do homem. à saída do 10º Congresso Nacional do Milho. do milho. E ele também me produziu pensamento sobre o milho. Também diz que o milho é muito importante estrategicamente para Portugal. Ora, aí está. Eu depois do pastel de nata, enfim, de várias outras coisas,
Agora, a libertação pela maçaroca... Atenção que o João Miguel daqui a um bocado está... São pela maçaroca. É polissémico e tu libertaste pela maçaroca. Estavas a fazer mesmo esse trocadilho de Não, propósito. mas sabes como é que é a poesia, não é? Mas Às vezes chegas a... Pun not intended, mas foi um excelente Sim, pun. o inconsciente depois vai produzindo estas coisas, quando se é um grande poeta. Exato. E, portanto, sou também a favor do milho. Sou a favor do milho. Entre os legumes congelados, eu não esqueceria a Macedónia. Apela Cavaco Que também é o Silva. país. Também Ali ao lado, não é? Apela Cavaco Silva, que Também sim, foi, senhor. um bocado foi gregos, não trocadilho. são? Foi Não, também sem querer. mas já Macedónia. viste isto? Já A viste? Macedónia também foi sem Também querer. foi ao calhas. A maçaroca foi ao calhas e a Macedónia foi ao calhas. Tudo ao calhas. É realmente, o meu inconsciente está fortíssimo. É a tua língua que está a escrever por ti. Pois é, exatamente. A língua escreve por ti. Quem sabe, é um dom qualquer. Bom, Será que Bom, podemos... mas é isso. Milho, vamos investir no milho. Estou a Vamos favor de investir no investir no milho. Não esquecer a Macedónia. Pedro, será que podemos propor ao FMI pagar-lhes em milho? Mas esse é o milho. Uma das coisas terríveis é que eu não percebo que há tanta gente que quer ser Presidente da República. Ser Presidente da República significa basicamente... Mas isto do milho é mais sério. Por exemplo, diz aquela tipo é boa como o milho. Exatamente. E além dessa frase. Mas o Presidente da República tem que primeiro milho é fazer... para os pardeiros. Tem que dizer que o milho ou as cagarras têm importância estratégica porque têm. Só que é uma coisa Mas entediante. E eu acho extraordinário que haja tantos cidadãos portugueses que queiram fazer da sua vida o elogio do milho e da cagarra. Mas hoje é o 10º Congresso. Se é Primeiro-Ministro, é de homem. É o Agora, 10º Congresso Ser Presidente da República. Nacional do Milho. O 10º. Milho. Quer dizer que antes disso já houve 9 sobre Mas milho. o cavaco, basicamente, é o que tu dizes. Portanto, ele vira-se para um lado. Atenção, este casaco é fundamental para o futuro do país. É isso. É isto, um cascol. Isto é fundamental. é uma Olá, espécie- um telefone. É uma espécie de ICEP sim. de luxo. Está a disparar para todos os lados. Sim, é isso. Tudo o que se vende é fundamental. É fundamental. Tudo o que há cá. Tudo o que há cá. Tudo o que há cá. Já sabemos o que leva o João Miguel Tavares a dizer-se reembolsado. O Ricardo Araújo Pereira, quando Eu outra vez soube o que eu faço. desligar o telefone... Não, estava aqui a confirmar uma dúvida. Eu outra Se o vez soube o que eu telefone é faço. português. Ora bem, notas. o Ricardo Araújo Pereira declara-se a fazer o que muito bem entende. Bem entende. Porque... Não teme que essa atitude leve a que o Presidente lhe passe um raspanete? Pode passar, porque realmente o Presidente é contra a autodeterminação dos povos. Nos intervalos de refletir sobre o milho, o Presidente fez umas declarações sobre os gregos e disse, atenção, os gregos não podem fazer o que bem entendem. Que é o lema dos democratas, não é? Atenção, ninguém para aqui vai fazer o que bem entende. E, basicamente, o Pareceu-lhe oportuna a lição. Dentro da União Europeia. O espírito é amochem como nós. Portanto, o pai Tomás não quer sair da sua cabana. E não Pai tolera... Tomás também tem uma ambiguidade, porque Tomás também foi um Tomás. anterior. Exatamente, vês? O nosso Tomás, não o outro, Eu não o estou muito americano. forte, estou muito Tu és de uma polissemia impressionante. não é? Mas eu vou ser operado e vou tirar isto. O pai Tomás não quer sair da cabana e leva a mal que outros saiam. É bonito ver isso. Pá, Tomás vamos querer que está na cabana do Pai Tomás, pá. Muito. Neste momento, sendo a cabana do Pai Tomás Portugal, é bem entendido. Entretanto, Passos Coelho veio dizer esta semana que nada tem contra o governo grego. Será que está a descobrir as virtudes dos contos para crianças, Pedro Mexia? É engraçado só o facto de Passos Coelho ter necessidade de dizer que nada tem contra o governo grego. Sim, mas de facto, como já falámos há bocado, suscita-se essa pergunta. Mas há duas coisas muito diferentes, que é o que o governo grego pode fazer, propor, está legitimado pelo seu eleitorado, etc. E aí os gregos, ou qualquer outro povo, pode literalmente fazer o que quiserem. Outra coisa é fazer parte de um clube alargado onde a vontade de um não prevalece. Eles estão a tentar encontrar alguns apoios. O chanceler austríaco foi simpático, a França está a ser mais ou menos simpática, etc. A Itália está ali na expectativa. O italiano deu-lhes uma gravata. Mas é verdade que eu defendo como muito positivo o facto de um povo, seja ele qual for, poder decidir e decidir de forma diferente do que está a ser feito. Não quer dizer que acho que aquilo é a solução, nem quer dizer que acho que a opinião soberana de um povo se prevaleça necessariamente sobre... Por isso é que há negociações. Os gregos agora, neste momento, há uma pessoa que se senta à mesa, que é o Sr. Tsipras ou o Sr. Varoufakis, que diz:
não faço minhas as palavras dos oradores anteriores. E isso é interessante porque é uma dinâmica nova na União Europeia e pode levar a negociações e cedências. Mas assim como eu não achava que o guião que estava até agora era indiscutível, também não passei a achar que agora os gregos é que decidem. Sim, não, claro, é assim, não é assim. Não, Os gregos é... têm uma voz legítima e que faz... A voz grega agora faz parte da discussão. É uma voz diferente. E convém explicar que a substância do problema, se for resolvida como os gregos querem, é uma parvoíce total que vai destruir a Grécia. A minha esperança é que eles se aproximem de posições mais equilibradas. Aquilo como eles querem apresentar o seu programa de governo... Eu não quero imaginar porque é a Grécia destruída. Porque eles estão tão bem. Porque em última análise... João Miguel, a Grécia tem o PIB, agora baixa um bocadinho. O PIB grego é maior do que o português. O PIB grego mas em última análise... agora desceu, não é? Com a questão da austeridade, e parece que nós ultrapassámos, aparentemente. Mas é maior que o português. Pá, e só metade deles é que trabalham. Agora vê bem o potencial daquele país. Não, metade deles é que trabalham. É que às vezes as pessoas também falam da Grécia como se nós estivéssemos a falar daqui nada da Etiópia. Quer dizer, não é a mesma coisa. Não é? Mas... Acho que nós na Europa perdemos um bocadinho a noção das proporções. Por sua vez, uma tragédia humanitária. A tragédia humanitária é aquilo que o António Guterres anda a fazer pelo planeta. Não é? Guterres anda a fazer uma tragédia humanitária. Não, ele anda contra a anda contra ele. Anda aquilo que o António Guterres anda a tentar combater. E no Mediterrâneo. Com a Angelina Jolie. E com a Angelina Jolie. Por sua vez... Com a Angelina Jolie, todos nós combatíamos tragédias humanitárias. Eu com a Angelina Jolie combato coisas que estejam corretas. Uma fidelidade conjugal, por exemplo. Por sua vez, o tempo de avançar, o movimento que inclui o Partido Livre, fez fez um comunicado solidarizando-se com o povo grego. Percebeu-se na solidariedade se incluía a Aurora Dourada? Mas isso é a parte bonita, para já porque é a esquerda mais musculada, porque a tentar compreender as artes da subtileza. É a esquerda mais musculada. As provocações do coordenador era para não chamar extrema-esquerda. Não, é para não chamar extrema-esquerda. Mas vocês repararam como desculpa, o Bloco... a pergunta não é legítima. É legítima. Os nazis gregos não fazem parte do povo grego, é isso? Exatamente. Ou os gregos independentes que fazem parte do governo. Vocês não percebem. Claro que os nazis não fazem parte do povo. O povo é uma entidade muito bonita. Na Grécia tem 10 milhões de pessoas, não é? Pai, 47 pessoas são o povo grego. São realmente as pessoas que faz falta. É tipo reserva. Há uma... Sim, merecem. Olha, sim, senhor, vai ser o povo é uma entidade utópica. O resto é uma turba. Bonito. É bonito. Sim, é assim mas o que eu mais vou gostar de ver, de qualquer forma, em Portugal, é por exemplo, ver uma espécie de combate. Não se esqueça da esquerda musculada. Não, era um Eu combate. queria ouvir. Estou fascinado. Eu queria ouvir o. Da esquerda musculada. Desenvolver essa linha de raciocínio. Tavares não é de uma esquerda musculada. É só para não chamar extrema esquerda. Eu não sei o que é que já é de chamar, na verdade. Porque aquilo chamar extrema esquerda é um bocado injusto. Chamar-se esquerda musculada. É o centro da esquerda. A esquerda que se disponibiliza para ser governo com o PS. Eles definiram-se como o centro da esquerda. Centro da esquerda. Não é o que ele diz, é o meio centro da esquerda. Meio da esquerda, citando mas é que o meio da esquerda, pode-se então chamar-lhe a esquerda 3/4. Não é musculada, mas também não é mole. É uma esquerda tonificada. Tonificada. Então, mas espera aí. Chamemos-lhe então a esquerda. Mas então o que chamarias a Garcia Pereira? Não, é disseste então. É o... Não, mas o meio da esquerda. Então o meio da esquerda dá à esquerda. E a Carmelinda Pereira? E a todos os Pereiras? Está bem, Carmelinda Pereira de onde? Carmelinda Pereira, não sei bem. Não, do partido. É do Pôs. Posso então chamar a esquerda 3/4? Vocês não me respondem. Posso chamar-lhe esquerda 3/4? A esquerda 3/4 está meio da esquerda dá 3/4, segundo as aulas que eu tive no técnico. Portanto, a esquerda 3/4. Ele está sempre a invocar os galões do técnico. Não, é só... Desistiu do curso. Mas fiz as análises matemáticas todas. A esquerda 3/4. A esquerda 3/4. É assim, vai ser uma espécie de luta na lama entre bloco de esquerda e tempo de avançar. Acho que vamos falar disso a seguir. Para saber qual deles é que é mais amigo do Syriza. Okay. Porque eles os dois vão reivindicar quem é que tem mais paixão. O Rui Tavares troca mensagens no Twitter com o Varoufakis, amigo no Twitter. E resta saber se... O Ricardo Araújo Pereira faz então o que muito bem entende, queira ou não queira o Cavaco Silva. Brulha, Cavaco. Tromba. O Pedro Mexia sente-se mal transcrito. Haverá problemas de canais de comunicação? Canais, há vários problemas de canais. Há problemas com aquilo, etc. Porque as transcrições de uma conversa entre Paulo Portas e o
tesoureiro do CDS. O Jacinto... Não, é o esse? Real. O Real. Vê como ele é pérfido, o coordenador. Não é Jacinto Leite, que é pelo Rego. Dito em português não sou tão bem. Mas Não está tão mal. Essa conversa que foi usada nomeadamente por Ana Gomes, e essas escutas, são de facto um bocado suspeitas, porque o Paulo Portas diz... essa autora refere-se, fala daquilo, aquilo, vou àquilo, e o outro momento em que... Avancemos, por favor. E há outro momento em que ele diz, em que fala de canal, e a Ana Gomes, que é um senhor, é um advogado perito em fugas ao fisco, que se chama Canalis. Ora, Paulo Portas foi a um sítio que é o canal de Kiel. Pronto, aí está. Portanto, eu acho que ele devia, como uma pessoa que nós conhecemos, aliás, é que nos recebeu em Berlim, quando foi o Governo Sombra em Berlim, ele devia ter dito Kiel, devia ter pronunciado com um accent claramente alemão para não haver. Ora bem. Um grande beijinho para a Helena. Exatamente. Pode-se dizer que, bom, não é este erro de transcrição que apaga as dúvidas sobre Paulo Portas, e de facto há qualquer coisa nos submarinos que está mal explicada, porque houve condenações na Alemanha, portanto não há corrupção sem corruptor e corrompido, portanto há certamente uma história mal contada em Portugal. Agora, muitas das pessoas do PS, há uns anos, disseram, e com razão, que quando havia transcrições mal feitas no processo de Casa Pia, quando, por exemplo, Paulo Pedroso se dizia que estava a falar com um homem a quem chamava querida menina, ou acho que era menina. E era uma senhora com a voz grossa. Uma senhora com a voz grossa. E as pessoas dizem, como é que é possível uma acusação com um erro grosseiro? A mesma coisa vale para agora. Não. Eu acho que se pode investigar e se pode fazer tudo. Mas convém não cometer erros grosseiros e convém perceber que os erros grosseiros inquinam um bocadinho aquela senha que a Ana Gomes tem em relação ao Paulo Portas. Isto, entretanto, desencadeou uma luta fraticida dentro do PS, entre Isabel Moreira e Ana Gomes. Quem é que está a levar a melhor até agora, Ricardo Araújo Pereira? Bom, eu creio que é sensato da parte de Isabel Moreira perguntar e agora, porque de facto não há nada que prejudique mais uma causa do que haver um histérico a defendê-la, porque há exageros e tal. E realmente a senha contra Paulo Portas, eu acho que é uma senha de qualidade. Não me interpretem mal, eu gosto de ver essa senha. E acho que tem méritos essa senha, porque realmente... E tu aprovas pessoas que têm obsessões com figuras públicas. E como o Pedro disse, isso é muito senha. importante sublinhar. Pronto, realmente esta escuta, isto é uma vergonha de palermice. Mas é importante não esquecer que há realmente coisas muito esquisitas no negócio dos submarinos. Mas isso ninguém diz o contrário. Há coisas esquisitas nos financiamentos. Mas também já apareceram aviões da CIA. Isto é parece... Sim, agora já há aviões da CIA metidos ao barulho e o Luís Amado. Está o arsenal todo em pé de guerra. Esquisitas há. O problema é que nós vivemos há muitos anos num regime de coisas esquisitas. Há coisas esquisitas na casa do Sócrates, há coisas esquisitas na casa do Cavaco, há coisas esquisitas na casa de Elvas, no pequeno almoço do Figo, há coisas esquisitas na casa de Elvas. Há muitas coisas esquisitas, mas nós não passamos de coisas esquisitas a acusações baseadas em coisas em falsidades. Mas só para completar, o que eu dizia era, realmente, Isabel Moreira parece-me sensato, esta abordagem da Isabel Moreira é mais sensata, por outro lado é insensato meter-se com a Ana Gomes. Eu não me metia, porque deve ter uma chapada muito forte. Muito forte. Esta situação de conflito entre as duas, entre a deputada e a eurodeputada, ambas do PS, está de alguma forma tornar-se incómoda para António Costa e para a direção do PS? Ou não lhes faz moça? Eu acho que eles estão a ver, não é sobre a Grécia, para não. Não, é sobre... também não ligo, não é? Não interessa. Mas eu gosto sempre destas peixeiradas. Porquê? Porque ficamos, como qualquer boa peixeirada... Peixeiradas, neste caso, pode ser ofensivo. Peixeira... Não, coitadas, então agora não é para ofender as peixeiras, é mesmo em relação a estas duas senhoras. Aqui a minha questão é, nós ficamos a saber coisas que não sabíamos. Eu não sabia nada desta história dos voos em que Isabel Moreira aparentemente estava metida. Tu és uma coscovilheira. Sou uma coscovilheira, como qualquer Isabel Moreira não estava metida nos voos, estava no gabinete. Está bem, mas eu não fazia ideia, que se estivesse a assessor, não fazia nenhuma ideia daquilo. E nós em Portugal, como a nossa capacidade de investigação é sempre pequena, nós precisamos
precisamos sempre que alguém se zangue para nós ficarmos a saber as coisas. Bom, agora e, portanto, rapidamente, que as pessoas se zanguem dá muito jeito. O dinheiro da Suíça, vamos lá saber se alguém aqui faz parte da lista dos 200 milionários, rapidamente. Infelizmente não. Não, mas é refrescante. Mas há uma senhora de atrás dos montes. Mas é refrescante o que aconteceu, porque em geral o que as pessoas, o que tem acontecido em Portugal, incluindo com membros do Governo Sombra, é a pessoa ver a conta bancária e dizia, onde é que está o dinheiro que aqui estava? E é aqui, pelo visto, é o contrário. Os familiares, pelo menos, ela não falou, mas os familiares vêm dizer, mas este dinheiro não. É uma senhora atrás dos montes. Não É está, esse o meu problema da minha relação com as finanças. Foi uma pessoa a quem apareceu o dinheiro na conta. Exatamente. A minha relação com as finanças é problemática por causa disso, que é eu tenho o dinheiro em sítios legais e ele desaparece. E esta senhora tem dinheiro que lhe aparece em sítios ilegais. Portanto, eu vou repensar tudo isto. Sim. Porque realmente é ilegal. Mas o dinheiro continua lá. E fotocópias? Alguém precisa de fotocópias? As fotocópias. É esquisito. Lá está. É esquisito. Bom, e esta semana, portanto, é esquisitíssimo. Mas acho que ele não disse fotocópias, disse canales. Parece que José Sócrates se refere ao dinheiro. Segundo o Ministério Público, quando em vez de dizer maravedis, diz fotocópias. Sim, diz fotocópias. O advogado José Sócrates tentou, a meu ver, mal sucedidamente, na RTP dizer, mas nós referimos sempre ao dinheiro, nós nunca dizemos dinheiro. Dizemos sempre outra coisa, 200 paus. Eu nunca ouvi, lá tens aí 200 fotocópias. Nunca, sinceramente. É grande, não é? Exceto se eu não estiver num centro de cópias, eu não ouço, em geral, pessoas a dizer... Atenção, há um perigo que é a Ana Gomes usar este caso, porque, como se sabe, Paulo Portas trouxe muitas fotocópias do Ministério. Milhares de fotocópias. Portanto, se fotocópias é código... Investigue-se. Então vamos aos decretos. O Pedro Mexia decreta o Proença de Carvalho do PS. Sim, para citar... Quer explicar isso melhor? Citar Alfredo Barroso, que disse que, aparentemente, diz que António Guterres que não vai avançar para as presidenciais. Plano B, António Vitorino, não unânime no PS. E algumas pessoas da ala esquerda do PS, nomeadamente Alfredo Barroso, vai dizer só nos faltava o Daniel Proença de Carvalho do PS. Querendo com isto dizer alguém ligado ao mundo dos negócios, neste caso como advogado, e vai ser... Eu achei estranhíssimo, como comentei aqui, que nas sondagens que apareceram, António Vitorino tivesse um grau de aceitação quase igual ao de Guterres. Não acredito que isso seja verdade e, por esse lado, pelo lado da indecisão política, o lado de Dona Constança, não é? O lado de ser candidato a tudo e nunca candidato a nada, ou quase nunca, por um lado. E, por outro lado, essa questão dos negócios. Convém não esquecer que na campanha interna do PS, António José Seguro utilizou, é verdade que sem sucesso, o tema da proximidade com o mundo dos negócios, e esse vai ser vai dar o flanco nas presidenciais. Mas António Costa quer, porque já falou disso publicamente. António Costa quer alguém. Eu acho que ele vai pôr anúncios nos jornais para arranjar um candidato, porque o PS O João Miguel Tavares decreta carisma. Carisma. Mas não a este respeito. Não, é a nossa habitual rubrica Notícias do Recluso 44, porque o Sol informou-nos que parece que José Sócrates estava a escrever um livro antes de ter entrado para a prisão, e agora, felizmente, espero que tenha mais tempo para o acabar, chamado Carisma. Carisma. É uma má notícia para Carlos Santos Silva, no sentido em que Carlos Santos Silva se fartou de gastar dinheiro a comprar exemplares do livro anterior, e ele agora já deve estar a dizer, lá se vai agora o meu dinheirinho a comprar exemplares do Carisma, mas eu quero muito ler. Eu o outro não li, não me interessa muito, Tortura no Mundo, mas Carisma... Interessa-lhe. Quando aplicado a José Sócrates, interessa-me e muito. Por favor, deixem o senhor concentrar-se na prisão, deem-lhe as botas que ele quer, os cascóis que ele precisa, porque eu quero ver essa obra cá fora. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta não festejar falecimentos. Sim, é uma ideia, enfim, aparentemente bizarra, mas eu sou contra o festejo de falecimentos alheios. E neste fim de semana tivemos uma espécie de pan-idiotia, não é? Porque há em todo o lado, e houve idiotas de um lado a festejar o falecimento de um adepto numa final da Taça de Portugal, e idiotas do outro a festejar o falecimento de um adepto quando regressava a Portugal vindo da Croácia. E o que eu propunha era que estes adeptos, que têm muito mais em comum do que parece, formassem, se calhar... Acham que são de clubes diferentes e afinal são do mesmo. Mas são todos, que é o Energúmenos Futebol Clube. E era esse que eu propunha que formassem. E
e terão certamente facilidade em arranjar dirigentes, porque Opa. E Para o Eder Gomes. responsabilizar os presidentes do clube, nomeadamente o do nosso. exato, por não condenar, por não sim, exatamente, Ou está lá e por não não pega- condenarem pega a isto, faixa eu e não gosto manda sempre atirar. quando Com certeza. ei, o senhor está a ser energúmeno, o senhor envergonha o meu clube. Eu acho que isso é uma coisa muito saudável de Claro. fazer. Está concluída mais uma reunião semanal, de 2 a 8 dias, sem Cascola, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.